Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros dos reis e estamos já no segundo livro dos reis e quero refletir juntamente com vocês numa passagem contida no capítulo 10 de Segundo Reis, com o seguinte tema para a nossa reflexão de hoje. Venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. Parcial. Para tanto, eu convido a você a ler comigo a seguinte passagem, 4 versículos mais salteados, mas vamos entender o contexto da passagem e o principal, que lições podemos tirar para a vida prática, de modo que vivamos em total dependência e zelo para com o Senhor. Vou ampliar aqui para nossa leitura. Segundo Reis, capítulo 10, versos 15, 16, 30 e 31. Verso 15. Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: Você está de acordo com o que eu estou fazendo? Jonadab respondeu: Estou. E disse Jeú: Então dê-me a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão, e Jeú o ajudou a subir no carro e disse-lhe: Venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. Então ele o levou no seu carro. E o Senhor, verso 30, e o Senhor disse a Jeú: Como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão levou Israel a cometer. Bem, para entender rápido o contexto, este Jeú, ele era um comandante das tropas do reino de Israel, o reino do norte, reino já dividido. Lembrando que nesse contexto aqui, havia o reino do norte, composto pelas 10 tribos de Israel, e o reino do sul, composto por Judá e Benjamim, embora chamado reino de Judá, porque a tribo de Benjamim acabou inserida, tornando um só povo com a tribo de Judá. Não com a tribo, mas como nação, o reino de Judá. Aqui aconteceu nos dias do rei Jeorão. Ele era filho de Acabe, como já vimos nos devocionais anteriores, em que Acabe, rei de Israel, depois da divisão do reino, Acabe era o 7º. E Acabe, dentre todos os reis de Israel, ficou registrado que ele era o pior rei quanto ao seu coração em relação ao temor ao Senhor. Ele não tinha total temor, qualquer temor pelo Senhor, e não somente a ausência de temor, havia a oposição, a hostilidade ao Senhor, em o seu coração ser totalmente entregue à idolatria, motivado ainda pela sua esposa Jezabel. E o profeta Elias, nesse contexto aqui, ele já tendo sido arrebatado por Deus aos céus, Elias havia predito que, por conta da idolatria de Acabe e conduzir todo o povo à rebelião contra o Senhor,
Deus eliminaria com a casa de Acabe, com todos do sexo masculino da sua casa. E Acabe já era morto aqui numa das guerras contra os sírios. E aqui o segundo filho dele assumindo o reinado, Jeorão, o primeiro reinou por apenas 2 anos. Aqui então o profeta Eliseu dá ordem para um dos seus conservos, também profetas, a ir ao encontro deste Jeú e ungí-lo rei sobre Israel. Essa cerimônia de ungir geralmente o profeta com um chifre cheio, com muito óleo, muito azeite, era um testemunho público de que Deus estava, o Senhor estava escolhendo, chamando para si a pessoa para exercer o chamado de rei. Isso aconteceu com Jeú, este Jeú, e o profeta, encaminhado pelo profeta Eliseu, não temos o nome dele, disse para Jeú: o Senhor te ungiu para ser rei sobre Israel e para eliminar de vez com a casa de Acabe todos do sexo masculino que remanesceram após a morte de Acabe. E quem dos outros soldados presenciaram esse ato solene de unção para rei, já logo se aliou e se submeteu à liderança de Jeú. E eles sabiam, quando o Elias ainda estava entre o povo, que ele havia também profetizado a eliminação da casa de Acabe. Então, Jeú, ele elabora uma conspiração, reúne pessoas, ele elimina, mata o rei Jeorão, mata um segundo da casa de Acabe. E como Samaria era a capital de Israel, Jeú manda cartas para Samaria, porque ainda havia lá 70 descendentes de Acabe. E diz para eles: olha, escolha mais algum descendente de Acabe para liderar vocês, porque nós vamos, Jeú e todos os aliados a ele, soldados aliados que estavam nessa conspiração, nós vamos reinar sobre Israel. Então os líderes em Samaria, olha, já perdemos 2 reis descendentes de Acabe, quem é que vai prevalecer? Então toda a liderança, as autoridades de Samaria, de Israel, fala assim: ó, Jeú, estamos com você. Então, os próprios líderes de Samaria se encarregaram de eliminar toda a casa de Acabe, cumprindo-se totalmente, literalmente, a profecia de Elias, que já não estava mais entre eles naquele contexto. E com isso, Jeú falou: olha, como foi o pecado de Acabe associado ao culto a Baal, Jeú propôs no seu coração fazer uma purificação no território e na nação de Israel, de eliminar totalmente o culto a Baal. Então ele usa de um artifício, mandando mensagens para os sacerdotes e profetas de Baal, para simular, assim, prestar um culto, um mega culto a Baal, e reunir todo mundo numa assembleia, numa reunião solene, para prestar culto a Baal. No coração de Jeú, ele estava maquinando, armando assim:
quando eu tendo certeza que terei todos os sacerdotes e profetas de Baal reunidos, eu elimino todos de vez. E então ele propôs isso no seu coração, e esse Jonadab, um recabita, ele rapidamente, Recabe e os recabitas, Recabe ele era descendente dos midianitas, e Midian foi um dos filhos de Abraão depois da morte de Sara com Quetura. Então, de alguma forma, esse clã de Recabe, dos recabitas, não sendo todos os midianitas, os recabitas, conforme escrito por Jeremias, o profeta Jeremias, eles tinham uma piedade pelo Senhor, uma reverência pelo Senhor, e até mesmo costumes de purificação do próprio corpo, afastamento principalmente de bebida alcoólica. Tinha uma cultura voltada para o temor ao Senhor. E esse Jonadab, o líder dos recabitas, ele tinha uma influência entre as pessoas por conta de ser líder desse clã e de uma certa forma a piedade que ele desenvolvia. Ele sabendo da purificação que estava acontecendo em Israel, da eliminação e da intenção de se eliminar o culto a Baal, ele foi ao encontro de Jeú. E aqui o contexto, estamos vendo Jeú fazendo com a conversa com Jonadab: olha, Jonadab, eu estou fazendo isso aqui, mas eu não quero que você só saiba pelas palavras. Eu quero que você venha e veja se você tão somente estiver de acordo com o que eu estou fazendo. Essa foi a primeira pergunta. Você está de acordo com o que eu estou fazendo? E Jonadab, vendo toda essa purificação, fala: e sim, estou de acordo. Então, quando ele fala assim, Jeú fala: dê-me a mão, não é simplesmente uma ajuda para subir no carro, mas era um acordo entre líderes, quanto uma aliança feita, né, entre esse líder desse clã e esse futuro rei de Israel. E eles foram, conseguiram reunir todos os profetas e sacerdotes de Baal, e ali eliminou-se dentro do território de Israel toda forma de culto a Baal. O ídolo que estava dentro do templo, ele foi estilhaçado, quebrado, tocado fogo nele. Especificamente relacionado a Baal, qualquer forma de culto a Baal, todos os representantes de Baal, Jeú eliminou de vez, bem como apoiado pelos líderes de Samaria, toda a casa de Acabe. E aqui no verso 30 foi a palavra do Senhor: como você executou corretamente o que eu aprovo, no que se refere à eliminação da casa de Acabe e do culto de Baal, aí Deus falou: olha, a sua dinastia, ela permanecerá sobre Israel até a 4ª geração. Por quê? O Espírito Santo fez questão de mover o autor e deixar registrado que o coração de Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor. Então, assim, no que era específico para dar cumprimento à profecia de Elias, ele teve essa preocupação, eliminar o culto de Baal. Mas, conforme o autor deixou aqui registrado que ele não se afastou dos pecados de Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei de Israel após a divisão, e ele colocou 2 ídolos de bezerros no sul de Israel e no norte de Israel, para que o povo de Israel não peregrinasse até Judá para prestar culto ao Senhor no templo de Salomão.
ou seja, para que Israel não fosse até Judá e ali, por algum quebrantamento, o povo voltasse a submeter a sua autoridade ao reinado de Judá. Esse era o plano. Ele se sentiu inseguro nisso. Não, vou manter esses bezerros aqui como foi com o primeiro rei de Israel, e, ou seja, a idolatria ela não foi purificada totalmente. Foi purificada contra o Deus Baal, contra essas outras divindades, os bezerros. Jeú, ele não cumpriu de todo o seu coração toda a purificação para dar exclusividade ao Senhor. Ou seja, o coração dele não estava totalmente inclinado ao Senhor. Ele fez algo parcial. Ou seja, quando ele fala para Jonadab, venha ver o meu zelo para com o Senhor, Jonadab não ia andar com Jeú o tempo todo. Ele viu essa purificação em relação a Baal e ele voltou para sua região, para dentro do seu clã de Recabe, os recabitas. Então, essa aliança que aconteceu entre Jonadab e Jeú, ele mais que se aproveitou, ele se colocou ao lado de Joabe, uma pessoa que tinha influência, até para que o próprio povo visse. Olha, veja a aliança, coisa de políticas mesmo, ou políticos, né? Politicagem, de fazerem aliança, ter visibilidade pelo povo e vender a ideia para o povo de que reformas estão acontecendo. E com isso, depois que cada um seguiu para o seu canto, e vemos que Jeú, ele reinou sobre Israel por 28 anos, então foi longo, até mesmo esse processo de purificação com a casa de Acabe, com o território o culto a Baal, os sacerdotes de Baal, os profetas de Baal. As mensagens não aconteciam simultâneas, instantâneas, como acontece hoje por conta da internet, a velocidade com que a mensagem voa. Não, isso levava meses para acontecer. Tanto é que o escritor ele dá esse resumo, como que se deu. Enfim, ficou nítido. Um coração parcial. E ainda assim, por atos específicos relacionados à vontade de Deus, Deus até agracia por obediências específicas. Mas Deus não quer só isso. Deus quer a inteireza do nosso coração. Ele quer todo o nosso coração. Então a gente pode até usufruir de alguma graça, de algum benefício da parte do Senhor por algum serviço prestado ao Senhor. Mas Deus quer todo o nosso coração, toda a nossa alma, que o sirvamos com todas as nossas forças. E esse é o maior de todos os mandamentos. Isso significa que Ele quer o nosso coração, todo o nosso coração. E eu quero deixar aqui 2 versículos em Provérbios, dentre muitos na Bíblia, que diz essa verdade acerca do que Deus espera das nossas vidas. Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 23, 26, meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, palavra do Senhor. Ele quer, da nossa parte, atenção, vigilância, cautela com relação ao nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa vida relacionada com Deus. E ao mesmo tempo, Ele quer que façamos uma oferta das nossas vidas, como se fosse possível colocar os nossos corações em mãos e fazer aquele movimento de
oferta para o Senhor. Tá aqui, ó, a minha vida eu entrego a ti. Deus quer o todo de nós, não mera metade, parcialidade. Ou seja, uma entrega sem reservas das nossas vidas. Não é reservar alguma área específica da nossa conduta, da nossa vida, não, tudo. E quando confiamos totalmente as nossas vidas diante do Senhor, mesmo que venham dificuldades, sofrimentos, aflições, nós sabemos que temos um Deus que zela por nós. Então, o zelo que nós temos que ter por Deus, ele não tem que ser parcial, ele tem que ser um zelo total pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Pai eterno, obrigado, Senhor, por mais esse dia, que possamos aprender com essa mensagem da sua palavra a inteireza do nosso coração que o Senhor requer, de modo que o zelo que venhamos a ter pelo Senhor não seja um zelo parcial, mas um zelo inteiro, total, advindo, Senhor, de todo o nosso ser na tua presença. Ajuda-nos, Senhor, neste propósito, de modo que, ao mesmo tempo que precisamos do Senhor que nos dê sensibilidade para sermos vigilantes e guardar os nossos corações, que possamos oferecer todo o nosso coração na tua presença, confiar em ti totalmente, independente de qualquer circunstância na nossa vida. Não é fácil, mas com o Senhor é plenamente possível. Obrigado, Pai. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Fique com Deus.